De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos internautas que nos acompanham aqui na Web Rádio Meimei. Uma enorme satisfação estar com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e estamos realizando uma série de programas atualmente para abordar a interface que existe entre as questões sexuais e a nossa saúde, no olhar da doutrina espírita. E hoje no nosso programa nós estaremos refletindo um pouco sobre as situações, as condições que se diferem daquilo que é considerado o comum, aquilo que para muitas pessoas é considerado natural, que seria o heterossexual, ou seja, aquela pessoa que durante a sua existência terrena tem o seu afeto, o seu desejo direcionado no mesmo sentido que os órgãos sexuais compõem o seu corpo físico. Essas pessoas são chamadas de heterossexuais. Porém, existem muitas pessoas que não se encaixam nessa situação e vão vivenciar uma condição diferente, em que o seu afeto ele destoa, ele não combina exatamente com o seu órgão sexual que ele manifesta fisicamente. Essas pessoas, elas apresentam uma série, vamos dizer assim, um espectro de condições que é muito variado. O mais clássico é a homossexualidade. São os indivíduos que se declaram, se enxergam homossexuais. Existem também os transexuais, os bissexuais e assim por diante. Há uma diversidade dentro deste universo bastante grande, mas que se destoa daquilo que muitas pessoas consideram como sendo o natural. É dessas condições que nós estaremos hoje tentando trazer um pouco daquilo que a doutrina espírita nos ensina. No programa passado, a gente já deu uma palha, um spoiler a respeito dessa situação. O primeiro ponto que nós precisamos sempre partir é que a doutrina espírita, por mais que ela nos traga informações bastante relevantes, muito úteis à compreensão da vida, à compreensão de todos os fenômenos que nos cercam, o nosso conhecimento ele ainda é muito limitado a respeito de certas questões, e essa é uma delas. O próprio Emmanuel nos avisa que esse tema, essa questão, ela é tão profunda e ela é tão complexa para ser compreendida que é muito difícil a espiritualidade, neste momento, conseguir nos trazer algo que ofereça uma amplitude, ofereça uma cobertura maior de tudo aquilo que acontece com as pessoas que vivenciam, que experimentam as condições que são diferentes da heterossexualidade. O segundo ponto que a gente deve considerar, e que a gente vem abordando isso em todos os programas em que nós estamos debatendo esse assunto, não só referente a essas condições como a homossexualidade, a transexualidade, mas também a toda a vivência da sexual que as pessoas apresentam, é que nós jamais devemos ter um olhar crítico, julgatório para com as pessoas mediante as suas escolhas, mediante os seus comportamentos, porque todos nós, como Emmanuel também afirma no livro Vida e Sexo, temos um telhado de vidro, ou seja, nenhum de nós, encarnado neste planeta, tem condições morais, mediante as suas
vivências passadas e mediante a condição a qual nós nos encontramos, para criticar ou para chamar a atenção de alguém referente a estas questões ligadas ao sexo. Porque todos nós ainda trazemos grandes dificuldades para lidar com este aspecto na vida. Então, o nosso olhar aqui, ele jamais tem a intenção de fazer qualquer crítica, qualquer apontamento, qualquer pensamento preconceituoso, muito pelo contrário. Nosso olhar aqui é um olhar acolhedor, para que a gente possa, como espíritas e, acima de tudo, como cristãos, buscar compreender as situações em que muitos de nossos irmãos vivenciam durante a sua vida física e que levam consigo grandes sofrimentos, porque esta, infelizmente, é a nossa realidade. Muitas pessoas que vivem, por exemplo, a condição da homossexualidade ou da transexualidade, por exemplo, vivem conflitos internos muito grandes, vivem preconceito muito grande, um preconceito que muitas vezes vem de casa, preconceito que vem da família, que vem do trabalho, que vem da escola, preconceito, né, de toda uma sociedade, muitas vezes até preconceito de si próprio, da dificuldade de se aceitar na condição a qual está apresentando. Infelizmente, a gente vê pessoas sendo marginalizadas, sendo alvo de violência, de agressão, de violência extrema a ponto de levar essas pessoas ao desencarne. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda lidar com essas questões de uma maneira bastante difícil. Mas nós, como espíritas, temos que ter conosco a clara noção de que cada indivíduo, cada ser criado por Deus, merece toda atenção, todo carinho, todo respeito, independentemente das suas escolhas, dos seus caminhos, das condições pelas quais vive. E nós temos que respeitar o ser humano acima de tudo. A doutrina espírita oferece para nós alguns aspectos que vêm nos mostrar pontos para que a gente possa compreender sobre essa questão desta diversidade. Por que algumas pessoas elas vão ter essa diversidade entre o seu afeto, a sua personalidade, com a sua apresentação biológica do sexo. Primeiro ponto nós já comentamos na semana passada, no nosso último programa, indicando para vocês que o nosso afeto, a nossa orientação sexual, ela não está vinculada aos órgãos sexuais que se manifestam no corpo físico, mas sim a uma área cerebral. Então isso é cerebral, porque isso manifesta uma condição daquele espírito que está reencarnado. Nós também falamos na semana anterior de que o espírito, ele não tem sexo, ele não tem uma polaridade. Mas o que pode acontecer muitas vezes é que um determinado espírito, ele pode reencarnar múltiplas vezes, sucessivas vezes, dentro do mesmo sexo, dentro da mesma polaridade. Então ele pode, em sucessivas existências, ter uma polaridade masculina, sucessivas existências, polaridade feminina. E quando ele tem que fazer a mudança, lembrando que para o espírito é importante que ele reencarne em ambos os sexos, para que ele possa experimentar as diversas vivências, as diversas experiências terrenas pelas quais a gente precisa aprender e precisa experimentar para o nosso crescimento espiritual. Quando ele tem que fazer essa mudança, isso pode gerar uma dificuldade em relação a esse aspecto. Ele pode trazer consigo, ainda muito impregnado, essas impressões. Por outro lado, a doutrina espírita também mostra para nós que o mau uso do sexo também nos induz a ter certos comportamentos divergentes, ou seja, nós não manifestarmos a heterossexualidade e sim
uma divergência disso, né? Podemos manifestar a homossexualidade, a transexualidade, pelo fato de não termos utilizado adequadamente o sexo. O próprio Emmanuel nos traz isso quando ele coloca para nós, lá no livro Vida e Sexo, indicando para nós que esse tipo de manifestação pode acontecer diante do abuso de nossas faculdades. Então, Emmanuel diz o seguinte: o homem que abusou das faculdades genésicas, ou seja, abusou do sexo, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos, é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Ou seja, indicando para nós que, muitas vezes, essa pode ser o motivo pelo qual uma pessoa vivencia a homossexualidade, a transexualidade, como uma maneira. Então, aquela experiência, e é importante que a gente entenda isso, ou seja, que aquela experiência que aquele indivíduo está vivendo, ela é importante para ele. Então, nós não podemos agredir essa pessoa por conta dessa condição. Pelo contrário, a gente deve acolher, porque aquela condição pode ser necessária para aquele espírito, pode ser importante aquela vivência, das quais fazem parte todo o conjunto de condições, todo o conjunto que vem somado a ela, como o próprio preconceito pelo qual se passa, a marginalização, a violência, porque isso para o espírito vai ter um significado de crescimento. Não que nós devamos aplaudir ou apoiar qualquer postura nesse sentido, porque, pelo contrário, a doutrina espírita é veementemente contrária a qualquer tipo de agressão ou de arbitrariedade em relação às pessoas que vivem qualquer tipo de condição, não importa se ela é de ordem sexual ou qualquer outra. Mas nós temos que entender que para aquela pessoa isso pode ter sentido. E muitas vezes, talvez essa possa ser um indicativo, né? As pessoas que vivem essa condição que Emmanuel escreve trazem consigo grandes conflitos. E a gente vai perceber isso. Há pessoas, por exemplo, que divergem da heterossexualidade, mas elas estão bastante tranquilas consigo mesmas. Elas se aceitam com facilidade, compreendem a sua condição, lidam com essa condição de uma maneira mais calma, mais tranquila, ao passo que outras trazem grandes conflitos. E isso, inclusive, é motivo de adoecimento para essas pessoas. Muitas dessas pessoas adoecem mentalmente, adoecem fisicamente, diante do conflito que traz, e que muitas vezes não recebe apoio familiar, não recebe apoio da sociedade, dos amigos. Muitas pessoas, por exemplo, que são homossexuais, eles passam a vida escondendo essa situação, passam a vida oprimindo essa situação, com medo, porque não conseguem, muitas vezes, encontrar espaço para falar, para expressar essa condição que apresentam. Muitas pessoas vivem. Isso é muito triste, porque mostra que nós não somos acolhedores para com o nosso próximo, seja ele um familiar, seja ele um amigo, seja ele um colega de trabalho. Nós somos pouco acolhedores. Muitas pessoas sofrem com isso. Eu já vi situações, né, de que muitas, né, isso é relativamente comum, infelizmente, de determinadas pessoas que, quando se expressam para a sua família, os seus familiares, sobre a sua homossexualidade, a família se afasta daquela pessoa, isola aquela pessoa, ignora, perde-se o contato, porque não consegue aceitar, não consegue compreender. E essas pessoas podem estar trazendo consigo grandes conflitos.
Eu recomendo para quem tiver interesse no livro Loucura e Obsessão, uma obra ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografada por Divaldo Pereira Franco. Há um caso muito interessante, é o caso do Lício, que é narrado nesse livro. E Manuel Filomeno de Miranda deixa claro para nós o quanto sofrimento o Lício apresentava. O Lício, ele, desde muito jovem, vive uma experiência homossexual junto com seu tio, e isso traz um grande conflito para ele, conflito tremendo. Foi muito difícil para ele lidar com isso, a ponto dele estar ali prestes a um completo colapso mental, mediante todo o sofrimento que aquilo estava causando a ele. No caso narrado, acontece justamente isso que o Emmanuel nos fala, que Lício, no passado, prejudicou muitas pessoas, abusou do sexo. E é por isso que ele precisou nascer nesta condição para que ele pudesse se reajustar, para que ele pudesse perceber os sofrimentos, né, e se reajustar diante daqueles aspectos ligados ao sexo. Então, para ele, era extremamente importante que ele experimentasse essa situação. Por outro lado, como eu disse a vocês, há pessoas, por exemplo, que vivem a homossexualidade de uma maneira muito tranquila. Pessoas que se aceitam, que compreendem aquela situação, que vão estabelecer para com o companheiro ou companheira, dependendo se o indivíduo é do sexo masculino, que vão estabelecer uma relação extremamente saudável, salutar. Eu conheço, por exemplo, casais homossexuais que são exemplos de pessoas de relação extremamente amorosa. Relação em que um ajuda o outro o tempo todo. Relações que quando a gente olha, quando a gente observa, a gente pensa assim, puxa vida, quantos casais heterossexuais conseguem ter uma relação amistosa como essa? Conseguem manifestar um companheirismo como esse? Uma fidelidade, um amor um ao outro, uma dedicação, uma abnegação um pelo outro. Quantos casais heterossexuais não conseguem expressar isso? Ali a gente vê claramente uma expressão de amor extremamente elevada. Almas que são afins, que mutuamente se auxiliam, se ajudam. Como que a gente vai dizer para essas pessoas que aquela relação está errada, porque ela é uma relação homossexual? Como poderemos fazer esse tipo de julgamento? Impossível. Não podemos. Por quê? Porque cada um passa por aquela situação mediante as suas condições. Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, continua ainda falando sobre essa questão da homossexualidade, em que ele diz o seguinte: e ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de argumentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Veja bem, Emmanuel nos dizendo que mesmo espíritos mais adiantados, espíritos mais elevados moralmente, pedem para reencarnar na condição diferente da heterossexualidade. Aqui especificamente Emmanuel estava falando da homossexualidade, para a sua necessidade reencarnatória, porque aquela experiência pode trazer para ele, para aquele espírito, uma condição importante. Por isso, meus amigos, fica aqui para a nossa reflexão. Nós não temos condição de julgar ninguém, devemos acolher a todos e compreender
E dentro de todos os fenômenos, de todas as manifestações, sempre que houver amor, sempre que o amor for o grande sentimento que movimenta as pessoas, nós estaremos fazendo a coisa certa. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz.